Para quem estava aguardando o resultado da votação do STF sobre a possibilidade das inscrições do Enem serem reabertas e a justificativa da pandemia ser aceita, a votação encerrou. E nesse vídeo eu vou estar falando exatamente sobre isso. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar aí sobre a votação do STF, eu quero ajudar você com a sua aprovação na faculdade. O Enem está chegando, vocês sabem, faltam menos de 3 meses e para você conseguir uma aprovação na faculdade é fundamental que você tire uma boa nota em matemática. E para isso, se você conhecer as melhores estratégias e as melhores dicas para economizar muita conta e saber quando você precisa fazer uma conta e quando não precisa e aumentar assim muito a sua nota, eu lancei um e-book com todas essas dicas e com todas essas estratégias para você. E tá com preço super acessível que você paga uma vez só. Então acesse o link na descrição e também no comentário fixado. Adquira já o seu e-book, com certeza vai te deixar mais perto da aprovação. Então, gurizada, para quem está me acompanhando lá no Instagram e também assistiu os vídeos aqui nos últimos dias, vocês viram que aconteceria uma votação até esta sexta-feira, no caso hoje, a respeito aí da possibilidade daquela justificativa de ausência devido à pandemia ser aceita e assim abrir as inscrições do Enem novamente para que aquelas pessoas pudessem estar se inscrevendo e conseguindo a isenção da prova. Ontem, na quinta-feira, dia 2, o ministro do STF, Dias Toffoli, que é o relator desse caso, o que ele fez? Ele votou para que essa justificativa fosse aceita e que as inscrições fossem reabertas. Então, esse foi o voto dele como relator. Ontem mesmo, 4 ministros acompanharam o relator. Foram eles o ministro Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Lewandowski e a ministra Carmen Lúcia. Já nessa terça-feira de manhã, o ministro Barroso também acompanhou o relator. Então, como formou 6 ministros votaram a favor de ser aceito esta justificativa e assim as inscrições serem reabertas. Como 6 é maioria, essa votação ela já está em tese encerrada, uma vez que como não tem mais como não formar maioria, uma vez que já formou maioria. Então, como formou maioria, a gente já pode tentar analisar o que vai acontecer a partir de agora. Como basicamente o STF definiu isso, o MEC, o Ministério da Educação e o INEP vão ter que dar uma resposta para isso. Então vamos primeiramente analisar o contexto para entender o que está acontecendo. Primeiramente, lá no Enem de 2020, o Enem de 2020 havia sido adiado devido à pandemia e depois ele aconteceu em janeiro e fevereiro deste ano de 2021. Só que muitas pessoas haviam sido isentas. Em janeiro e fevereiro a gente estava com muitos casos de coronavírus, principalmente aí no estado do Amazonas, e isso fez com que muitas pessoas faltassem na prova pela questão da pandemia. Algumas pessoas estavam com sintomas, outras estavam com medo de pegar o vírus e tudo mais. Então isso fez com que muitas pessoas faltassem na prova por esse risco de contágio. O que aconteceu? Como essas pessoas foram isentas e elas não foram na prova, o que acontece? Para elas serem isentas novamente na prova subsequente, o que acontece? Elas têm que justificar a sua ausência. Mas como elas faltaram por um motivo que nas regras do INEP não é um motivo de justificativo, no caso não é um motivo que tem uma justificativa, essas pessoas elas não conseguiram a isenção novamente. E como muitas delas não conseguiram a isenção e não têm condição de estar pagando a inscrição, essas pessoas acabaram por não conseguindo se inscrever. Feito isso, o que aconteceu? A gente teve uma das edições que menos teve inscrito na história, para não dizer a inscrição que a gente menos teve inscritos na história. Mas a partir de 2009 foi a edição que menos teve inscritos. Então o que acontece? Devido a isso, e muitas pessoas não conseguiram se inscrever por não ter condição de pagar a taxa de R$ 85, visto que elas não conseguiam justificar a sua ausência, alguns partidos entraram no STF com uma ação judicial para que as inscrições do Enem fossem reabertas e que esse motivo da pandemia fosse um motivo que não precisasse de justificativa. Então essas pessoas, elas não precisariam de justificativa para conseguir a isenção, uma vez que elas fossem de baixa renda. Então esse pedido eles querem que seja reaberto as inscrições e essas pessoas que são de baixa renda e que não conseguiram a isenção por não terem justificativa, seriam isentas e conseguiriam se inscrever. Feito isso, foi tudo para o STF.
Como vocês sabem, já mencionei no vídeo, o STF já votou e agora a gente precisa aguardar. O que pode acontecer? Primeiramente, o STF teve uma decisão. Agora, o Ministério da Educação e o INEP devem estar se pronunciando sobre o que eles vão fazer. Então, eles vão ter que analisar. Primeiramente, eles vão ter que tomar uma decisão e a partir disso, então, eles vão estar definindo o que vai acontecer. Não é algo assim, pronto, acabou, agora está julgado, agora vai ser reabertas as inscrições. Não, o Ministério da Educação vai estar definindo o que vai acontecer juntamente com o INEP. Então a gente ainda vai ter que aguardar um posicionamento oficial do MEC e um posicionamento oficial do INEP a respeito desse tema. Mas assim, possivelmente, bem provável que aconteça que as inscrições sejam reabertas e que essas pessoas de fato consigam a isenção. Só que assim, muitas pessoas já estão falando, então se reabrir as inscrições, a gente vai ter que o Enem vai ser adiado, o Enem não vai mais acontecer na data que estava inicialmente prevista. É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. A gente pode afirmar isso com certeza? Não pode afirmar. Quem vai definir isso é o Ministério da Educação através do seu calendário, através do seu cronograma. Mas a gente não pode afirmar para você com plena convicção de que isso vai acontecer. É uma possibilidade. Se as inscrições de fato forem reabertas, é uma possibilidade que a gente tem que o Enem seja adiado talvez para o mês de dezembro, tá? Isso é algo que pode acontecer. Vai acontecer? Ainda não sabemos, mas é algo assim que pode estar acontecendo em decorrência dessa decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Basicamente a decisão está tomada pelo STF, agora a gente vai ter que aguardar o Ministério da Educação e o INEP para saber o que vai estar acontecendo com o Enem, com as inscrições do Enem e com a prova do Enem. Até o momento não tem nada cravado, o Ministério da Educação não se pronunciou, muito menos o INEP. Então a gente vai ter que aguardar. Lá no Instagram eu sempre posto isso em primeira mão, saiu a notícia eu já estou postando, então me siga lá no Instagram, @ensino de potência, que lá você vai ver tudo antes. E logo depois, com certeza, eu vou estar trazendo as notícias aqui no canal, obviamente. Então é isso, pessoal, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, mas o primeiro passo já foi dado, agora a gente vai ter que aguardar os próximos passos. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.